Glória a Deus, aleluias. Vamos iniciar aí mais uma live. Começamos aqui, só que não deu. Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Vamos começar mais uma live aí. Comecei aqui, mas eu tive que... Acabou caindo aqui, a conexão ficou ruim. Mas vamos lá. Vamos começar mais uma live, esperar o pessoal chegar e o pessoal entrar. Aleluias. Que você possa participar conosco hoje. Você que está entrando, deixa aqui o seu joinha, deixa aqui o seu compartilhamento. E nós vamos, se Deus quiser, Deus abençoe a todos que estão entrando. Nós vamos falar sobre cura. Estamos aí há uma semana, né? Vai fazer quase uma semana que nós estamos falando desse tema maravilhoso. E muitas coisas nós aprendemos sobre a origem das doenças, das enfermidades. Aleluias, e nós vamos continuar falando mais sobre isso hoje. Amém, queridos? Então, deixa um joinha aí só para eu dar um alô para você, Lídia Rebeca Solange, pastora Solange. Deus te abençoe, minha querida. Pastor Robert, um grande abraço, homem de Deus, está fazendo um trabalho maravilhoso. Pastor Robert está na igreja quadrangular, juntamente com a mãe dele, pastora Solange, ali no Jonas Vegas, IEQ Jonas Vegas. Deus abençoe vocês. Um trabalho belíssimo. Eu acompanho o pastor Robert pelas redes sociais. E eu declaro muita força para o pastor Robert, para a senhora. E muita continuidade aí, viu? Parabéns pelo trabalho. Pessoal, João Pedro, juntamente com a mãe dele, Marilene. Ô Marilene, um beijo, meu amor. Marilene me auxilia aqui. Só esperando o convidado de hoje mandar um ok aqui, o Jardel Santos. Jardel Santos. Amém, pastora. Deus abençoe a senhora. Tudo que a gente comentar aqui, pastora, a senhora pode deixar o seu parecer aí, tá? Parecer maravilhoso, bíblico, abençoado. Aleluia. Pastor Vinícius Boas. Boa noite, a paz de Cristo seja contigo, meu querido. Vamos lá. O som talvez ele caia um pouco. O Jardel aqui. Marcos Salles, um forte abraço nesse coração seu aí, Marcos Salles. Fala, Jardelão. Boa noite, graça e paz. Graça e paz. Joel. Ó, vamos falar assim, ó. Graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Eu tenho uma turma boa aqui hoje, viu? Pastora Solange está com a gente. Pastora Solange está com a gente aí, Jardelão. O pastor Vinícius Boas já está com a gente aí. E hoje vai pegar fogo nessa live, hein? Vinição na área. Eita, glórias. Amém. E o áudio está tranquilo, a imagem está boa? Está tranquilo, meu querido. Tranquilo. O Marilene está me ajudando aqui, falou que está bem também. E, pessoal, vamos lá, pega a sua Bíblia, pega a sua caneta aí. Olha a canetinha abençoada, a Bíblia na mão, espada do Espírito. Eita, vamos falar de Bíblia hoje, hein, Jardel? Vamos mesmo. Hoje tem bastante trecho da Bíblia para a gente ler. Nós vamos gastar as páginas hoje, viu, pastorzão? Eita, glória! Ô, Jardel, vamos... nós já vamos começar, na verdade já começamos, né? Mas vamos deixar... Pode nos ajudar, entendeu? E deixar o comentário aí, beleza? Ô, pastorzão, vamos de Jabá, né? Eu achei interessante quando você fala de Jabá. Na verdade, é porque nós temos aprendido de Deus a questão de gratidão. Então, esse Jabá nada mais é nós demonstrando a nossa gratidão de pessoas que têm sido importantes para nós. Exatamente. Eu quero deixar a minha gratidão aqui para o pastor, amigo de muitos anos aí, Vinícius Boas, que tem nos dado umas dicas aí preciosas, cara. Amém. Algo que fez diferença aí muito para nós e se dispondo a nos orientar aí, né, a nos conduzir e nos fortalecer nessas questões de live, né? E um dia desse ele vai estar aí com nós aí também. Mas amém, aí, irmãos. Demissão, uma gratidão aí por tudo, você tem toda a força que tem nos dado aí. Amém?
Olha aí, se você voltar há 5 dias atrás na nossa live, você vai ver que o cenário do Jardel estava escuro, irmãos. O Jardel estava meio sumido. O pastorzão aí entrou e falou: Jardelão, vamos mexer nessa luz aí. Olha aí como é que tá bonitão aí, ó. Gente. São O pequenas dicas, né, que fazem uma diferença fantástica. E a gente, Jardel, por desconhecer, né, a gente vai deixa indo. eu Mas brincar com graças você a Deus aqui. que Deus coloca pessoas boas, direciona na vida da gente aí, que vem nos abençoando. Então nós temos que ser gratos o tempo todo. É verdade. Ô, Jardel, deixa eu fazer uma observação aqui, é até uma brincadeira, não sei se você vai gostar, mas vou te pegar de surpresa. O Max, não, é Max? Não, Max não, é Marques. O jogador do Atlético jogou lá na década de 90. Marques. Olê É Marques. Marques? Olê Marques? Pois é, ele envelheceu e você não. É a mesma coisa. É só uma brincadeira que eu queria fazer com o Jardelão. O Jardelão, meu irmão, não envelhece, não, hein? Eu tô ficando mais bonito cada vez mais. A presença do Espírito. Glória a Deus. Eu quero aproveitar o jabá aí, eu já falei aqui da igreja aí aqui. Uma coisa, Jardel, a pastora Solange, ela é mãe do pastor Robert Santos. Uma coisa que nós precisamos aprender, queridos. Não sei se você sabe, mas na sua rua aí onde você mora, aqui no São Geraldo, aproximadamente na rua, tem quase 900 pessoas. Você sabia disso? Sabia disso, Jardel? Jardelão mora na rua. Eu acredito que tem, assim, na rua, de ponta a ponta, deve ter mais de umas 2.000 pessoas. Pois é, eu joguei tão baixo. Só de numeração dá mais ou menos isso de casas. Então eu joguei baixo 900, né? Sim. Eu joguei baixo? Eu acredito então, que sim. Pois é. Então, meu amigo, a gente precisa evangelizar esse São Geraldo, esse Veracruz, Boa Vista. E olha, igreja que não falta. E eu não tenho aqui medo algum de indicar você que simpatiza aí com a Quadrangular, você que simpatiza aí com a Batista, procure uma igreja próxima de você. E é por isso que eu começo aqui fazendo o jabá aqui para o nosso irmão Robert Santos, que tem feito um trabalho. O tio dele, irmão da nossa pastora Solange aí, presbítero Jorge, nos ajuda na igreja Vime, é o presbítero da igreja Vime, irmão abençoado, presbítero abençoado. E aí, se você mora aí no Veracruz, meu querido, na Jonas Veiga, bairro Jonas Veiga, procura aí aqui Jonas Veiga. E eu não tenho o número, depois se a pastora Solange puder deixar aí conosco aí o endereço lá, e aí nós vamos falar mais aí. E eu gostaria de indicar Tião, boa noite, Tião. Maravilha, Tião é assíduo aí, glória a Deus, um abraço na família. Eu gostaria de falar da Contabilidade Tinoco. Se você precisa de uma orientação contábil, se você precisa abrir uma empresa, se você precisa registrar a sua empresa, se você precisa finalizar a sua empresa, irmãos, procure a Contabilidade Tinoco. O telefone lá é 3487-1651. 3487-1651. Temos também lá o pessoal da Lalu, cheio de patrocínio essa live, hein, Jardelão? Da Lalu Sorveteria. Da Lalu Sorveteria. Queridos, fica tranquilo que hoje é feriado. Você tá aí em casa aí tranquilo e hoje o tema aqui vai pegar fogo. Então, deixa a gente fazer o nosso jabá aqui. Boa noite, paz do Senhor, Márcia Salles. Márcia Salles com 2 L's. Ô, Jesus. Da Lalu Sorveteria, o telefone tá na rua Itapira, 63. O telefone é 99365-6307. Procura lá o Ramon e a Késia. Você que gosta aí de um açaí, você que gosta de um picolé de milho maravilhoso. Eu estou falando porque eu gosto, né? Você que gosta de um sorvete aí, self-service maravilhoso, pede e eles entregam na sua casa, no conforto do seu lar. Amém, queridos? Jardelão, temos mais alguém para falar? Vamos falar da Simone? O Brutão, tem um sanduíche Brutão lá, irmãos, Atlético, Cruzeiro e América, mas o mais bruto é o Atlético. Na rua Fernandias, Ebenezer Lanches,
Opa, maravilha. Coisa boa, né? A Ebenezer Lanches, se você Aleluia. precisar de um lanche aí, só pedir lá. Tem um macarrão, a bolonhesa, maravilhoso. Rapaz, ó, gordo gosta de fazer essas coisas, gente. Falar de comida. Você é doido? Jardelão nem fala, mas eu aí, só falando de comida. Vamos lá, Ontem teve Jardelão. até um item interessante na live aí, né? Oi? Tô falando que ontem teve um item interessante na live, a live caiu, você voltou Ah! jantando. Ô, irmão, ontem o Jardelão me acusou de estar. De A fazer live caiu. um pit stop, né? É, pra fazer um pit stop, irmãos. Eu voltei na live comendo. Ô, Jardelão, isso não é fácil, não. Eu tava aí. Vamos lá? A internet tá meio ruim. Travou um pouquinho, mas vamos lá. Travou um pouquinho, mas vamos começar. Ô Vamos pastor, nós começar. batemos muito essa semana. Oi, tá Oi, ouvindo? Tranquilo? tô ouvindo tranquilo. Nós batemos muito essa semana na questão da Bíblia progressiva, né? Então, eu quero ressaltar aqui nesse início, novamente, a importância da gente entender que a Bíblia é progressiva e nos localizarmos dentro dessa linha progressiva da Bíblia onde nós estamos. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Na verdade, vou dar dois exemplos. O primeiro exemplo é o seguinte: imagina que você me chamou para tomar um café aí na sua casa. Aí eu cheguei e você ainda não fez o café. Aí a gente foi falando ali da palavra, da Bíblia, e você fala, seu Jardel, aguarda aí que eu vou lá fazer o café. Então, quando você não fez o café e fala comigo para me aguardar, ou seja, eu falo, senhor, já é o café, você fala assim, vou fazer. O que cabe a mim nesse momento é o quê? É sentar ali e aguardar, correto? Sim. Então, quando você não realiza e eu te peço o café, você, vou fazer o café, eu tenho que aguardar. Agora vamos trazer uma segunda situação. Eu vou ir tomar um cafezinho e cheguei, só que eu cheguei, você já fez o café, já deixou a mesa preparada, pronto para me servir. Aí eu vou chegar, nós vamos começar a conversar, e você vai falar assim, ó, fica à vontade, pode servir. E nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou me servir. Por que eu estou dando esses dois exemplos? Porque no primeiro eu tive que esperar você fazer. Então cabia a mim aguardar. No segundo exemplo, eu trouxe a ideia de já estar pronto. A mesa já está pronta. Então eu preciso me servir. Entendeu? Primeiro eu agradeço. No primeiro eu te pedi, ô Joel, vai lá e faz. E aguardei. No segundo, eu só agradeço. Assim, Senhor, agradeço por essa mesa farta que o Senhor me deu. Por que eu quero trazer essa ideia? Nós precisamos entender em qual momento nós estamos na Bíblia. Ou seja, Jesus vai vir fazer as coisas ou Jesus já fez? Porque se nós entendermos que nós estamos na antiga aliança ainda e que Jesus tem que vir fazer as coisas, eu vou falar assim, Jesus, eu preciso ser curado. Eu vou sentar e esperar Jesus fazer a obra que tiver que fazer para a minha cura ficar pronta. Agora, se eu já entendo que Jesus já veio, já tomou sobre ele as minhas dores e enfermidades, e nas pisaduras dele eu já fui sarado, o que eu preciso é desfrutar daquilo que Cristo já fez para mim, ou seja, me concedeu. Glória a Deus. Então, é importância, nós temos batido sempre nessa questão para a gente não ter dúvida, porque senão nós vamos pedir a Deus para fazer algo que ele já fez por nós e vamos ficar aguardando ele fazer. E Deus vai estar lá assim, poxa, mas eu já fiz, está pronto aí, é só você usufruir daquilo que eu já te fiz. Entendeu? Então, esse é o ponto assim, que eu quero trazer para nós hoje estarmos refletindo, né? Ou seja, será que a obra de Jesus já foi completa, consumada, ou ainda está faltando ele fazer alguma coisa? Porque se já está tudo pronto em Deus, já está tudo resolvido. Nós Meu Pai, aqui usufruir daquilo que já foi feito por nós. Amém. E nós vamos usufruir em nome de Jesus. Deixa eu te falar, deixa eu mandar um abraço aqui. O pessoal tá entrando, eu quero mandar um abraço pro Tim, Wellington Daniel. Rapaz, o Tim tá fazendo uns vídeos abençoados aí, rapaz. Meu Deus, Deus te abençoe, Tim. Participa com a gente aí. Deus abençoe pela sua vida aí. Você tá no Tim, tá no Face aí, colocando os vídeos maravilhosos.
E um detalhe, ô Jardel, que marca isso aí que nós vamos falar aqui, porque eu preciso fazer essa pausa aqui, Jardel, para cumprimentar os irmãos que estão entrando aí, o pessoal que está entrando aí, porque nós estávamos com 10 pessoas, quase 11 pessoas aqui, e às vezes a pessoa vai passar pela nossa live e aí a gente só consegue ver, eu só consigo ver aqui quando ela deixa um comentário, entendeu? Então, assim, eu quero mandar um abraço para a Celina, para o Jorge, para toda a família do Tim e o Wellington, irmão Wellington, ajuda a gente aí, irmão Wellington. E aí, Jadel, eu vou dando aquela pausa e aí nós vamos continuando, beleza? Para a gente interagir. Vamos tentar interagir com esse povo aí. Porque Vamos sim. para que outro. Inclusive, é uma das dicas que o Vinícius Boas nos deu, né? Isso, Realmente chamar o isso. pessoal para estar comentando, para estar clicando ali, dando um joinha, fazendo alguma pergunta, dando um amém aí e tá realmente interagindo com a gente, porque quanto mais interage, mais essa live falhou aqui um pouquinho. Congelou. Congelou. Jardelão, não sai não, não mexe não, que você vai voltar, fica tranquilo. Vai voltar, vai voltar, vai voltar. Tá voltando, tá voltando. Tá voltando, pessoal. Voltou? O Jardel já voltou, parece, né? Não, acho que o Jardel voltou. Maravilha. Que o Senhor continue usando vossas vidas. Amém, Tim. Amém, Wellington, Daniel, muito obrigado. Tião, nós vamos voltar aqui, viu? Fica tranquilo aqui. O Jardel saiu? Vou reconectar. O Jardel, manda só um amém aí para eu ver que você voltou e nós vamos reconectar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, essa live vai sair hoje. Em nome de Jesus. Poderosamente Deus está falando e vai falar com você essa noite. Hoje é noite de cura, noite de libertação. Glória a Deus. Queridos, eu não sei se tá tudo tranquilo aí, Marilene. O Jardel vai voltar aí, irmãos. E eu quero mandar um abraço para a irmã Mirna, hoje aniversariando, aniversariante de hoje. Irmã Mirna, Deus abençoe a senhora. Aleluia. Vou voltar com o Jardel aqui. Deus abençoe a senhora. Talvez o áudio pode ficar um pouquinho ruim aí, irmãos. Mas nós vamos conseguir aí, se Deus quiser. Amém. Amém. Voltou aí, ó. Glória a Deus. Amém. Ô, Jardel, eu ia dar eu tô aqui declarando em nome de Jesus, a live vai sair, rapaz. Vai sair em nome Em de nome Jesus. de Então já Jesus. vamos até começar algumas coisas, pastor. Hoje o assunto que nós temos, que você trouxe para nós aí, né, que a gente acabou tendo que abordar, é a respeito de Jó. E eu vou acabar dividindo esse assunto em 3 pontos.
Hum. Mas antes de eu iniciar esse assunto, e antes de você fazer essa oração inicial para a gente, eu vou ler duas passagens bíblicas, aí você faz a oração e eu já começo falando sobre o primeiro ponto. A primeira passagem é 1 Coríntios 2, versículos 7 a 9. Hum. Então, peraí. Pessoal, tá com a Bíblia aí, ó. 1 Coríntios, capítulo 2, Versículo versículo 7 a 9. 7 a 9. Se você puder colocar aí e nos ajudar. Ô, Jardel, eu só para finalizar aqui, um beijo para a irmã Mirna, porque hoje é aniversário dela. Enquanto eu estava falando, a live travou. Ela está assistindo Amém. juntamente com a Simone. Um abraço para vocês. Irmã Mirna, nós te amamos. Que a senhora possa viver muitos e muitos anos na presença do Senhor. A senhora é uma pessoa maravilhosa. Deus te abençoe. Jardel, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Versículo 7. Fala assim, ó. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistérios, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado Jesus. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Aleluia! Eu quero trazer duas linhas aqui de pensamento. Uma aqui a respeito da sabedoria de mistério oculto, ou seja, daquilo que estava oculto em Deus. Ou seja, no Antigo Testamento, as coisas de Deus, vamos usar o popular hoje, é mistério de Deus. Entendeu? E essa parte referencia até Isaías 64:4. Mas hoje nós estamos numa era que nós vamos ler o 10 aqui, ó, porque antigamente olhos não viram, ouvidos nem ouviram, nem jamais tinha penetrado ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas olha o versículo 10 aí, pastorzão. O versículo 10, 1 Coríntios 2, versículo 10, fala, mas Deus... Mas, quer que eu leia? Ah, tá. Pode ler, Pode ler, não, pode sim. ler. Fala É assim, ó, porque, mas pode ler, Deus pode ler. nos revelou pelo Espírito. Ou seja, aquelas coisas que no Antigo Testamento nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, hoje o Espírito nos revela todas essas coisas. Então, mostra mais uma vez a necessidade da gente acompanhar a progressividade, porque hoje, tudo que a gente precisar de revelação da palavra, nós temos que pedir o Espírito, né? Porque a palavra fala... Jesus, quando ele fala que está indo para o Pai, ele fala, mas não vos deixareis só, né? Enviareis ali o Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador, o amigo, o Espírito que vai revelar todas as coisas. Entendeu? Ou seja, Ah, hoje, essas maravilha. coisas têm nos sido reveladas por meio da palavra. Então, ô pastorzão, tudo aquilo que nós tivermos dificuldade, ou talvez não entendemos, ou o que cabe a gente é ler a Bíblia, pegar os versículos, as referências, ler a Bíblia e orar ao Senhor e falar, Espírito Santo de Deus, você nos revela Aleluia! todas as coisas, então nos revele. Amém? Glória a Deus! Eu também quero trazer mais um outro que é Efésios. Deixa eu pegar, Efésios 1, versículo 17. 17 a 23. Efésios capítulo 1, versículo Versículo 17. 17 a 23. Vamos lá. Acompanhe com a gente, pessoal. Por favor. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saber de qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos
e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestial, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Ô Jardel, então vamos orar? Vamos sim. Depois de meia hora ainda vou orar. Mas tá na bênção, ainda dá tempo. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, te rendemos graças em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Senhor, que a revelação chegue e que nós possamos experimentar da cura do Senhor nessa noite. Que nós possamos entender aquilo que vai ser ministrado, aquilo que vai ser trabalhado aqui, em nome de Jesus. Abençoa cada lar. Meu Deus, que haja proteção. Nós repreendemos toda ação maligna, caia por terra em nome de Jesus. Que teu sangue seja derramado sobre cada vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Vamos lá? Vamos lá. Primeiro ponto, então. Você falou que vai dividir em 3 pontos. Exato. 3 pontos. Vamos para o primeiro ponto, então? O primeiro... Eu quero falar sobre hoje, eu quero que você fale para nós hoje sobre a fé de Jó. Será que será que quem aqui nessa live já ouviu falar sobre a fé de Jó? Vamos lá, Jardelão. Aqui, ô Jardel, só uma observação. Só uma observação. Você vai falando e eu tô aqui com o dispositivo aqui vendo o pessoal que vai mandar mensagem, tá? Então, se eu der uma interpelada, se eu abaixar o rosto aqui, é porque eu tô acompanhando as mensagens também, beleza? Não é que eu estou aqui desfazendo a sua palavra, não. Então, vamos lá. Explica para nós aí. Como que é, porque... o pastor Joel, uma pergunta muito boa. A fé de Jó. Que todo mundo fala sobre a fé de Jó. Eu até para começar a interagir com o pessoal, eu vou fazer meio que uma pergunta, e quem puder nos responder aí, nos responde. Hebreus 11, a partir do versículo 4 ali, até o versículo 40, Hebreus capítulo 11, eu tenho que aprender a falar esse direitinho, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 4 ali até o 40, a palavra cita exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento, referente aos heróis e aos patriarcas da fé. Entendeu? A Bíblia relata em Hebreus 11, de 4 a 40, os heróis e patriarcas da fé. Cita ali eles. Então, a pergunta que eu quero fazer aí para o pessoal, por que tanto se fala da fé de Jó, mas a própria Bíblia não cita Jó aí nos heróis da fé, e nem aí nos patriarcas da fé? Forte. Essa pergunta é retórica ou vai esperar os irmãos responderem? Pode responder, quem souber já vai respondendo, porque ali foi extraído ali exemplos do Antigo Testamento das pessoas que foram os heróis da fé ali, e também os patriarcas da fé. Cada um ali... a gente vê, nós vamos citar alguns exemplos, irmãos, e depois é bom vocês irem lá e ler. Hebreus 11, a partir do versículo 4 ao versículo 40, você vai entender melhor sobre o que nós estamos falando. Ou seja, ali são citados nomes das pessoas do Antigo Testamento que pela fé fizeram alguma coisa. Por que não é citado o nome de Jó? Entendeu? Mas interessante, Jardel, que como você começou falando lá no início da live, que congelou? Não. Voltou? Tá. Agora voltou. Tá meio tenso, mas vai dar certo. Você falou que a Bíblia ela é progressiva e nós precisamos entender em qual momento nós estamos vivendo. Nós estamos na dispensação da graça
E precisamos entender isso. E quando a Bíblia ali em Hebreus, não sei se você já ouviu falar, vai falar, aliás, você sabe, mas para as pessoas que estão aqui nos assistindo, o capítulo 11 vai falar dos heróis da fé. O capítulo 12 continua falando o capítulo 11. Às vezes a pessoa vira e fala assim, por essa grande nuvem rodeada de testemunhas, as pessoas vão pregar achando que as pessoas que estão ao nosso redor, não. Está falando das nuvens de testemunhas que são os heróis da fé e ali vai referendar, na verdade vai dar a direção que o autor e consumador da nossa fé é Jesus Cristo. A partir desse momento, beleza? Só essa dica que eu queria deixar para os irmãos. E aí nós vamos lá. Pode continuar aí. Já que o nome de Jó não foi citado, agora eu quero saber isso aí. Nós vamos já chamar os irmãos para abrir lá Jó 1, né? Para a gente já começar. O nosso estudo hoje vai ser sobre Jó. Então já vamos abrir o Jó capítulo 1 ali, para a gente já começar a alinhar. Mas, pastor, nós vamos descobrir que a Bíblia, ela fala que Jó, ela é íntegro, reto e temente a Deus. E que além de íntegro, reto e temente a Deus, ele se desviava do mal. Em momento algum, entendeu? A Bíblia fala sobre a fé de Jó. Muito, assim, a Bíblia fala sobre a paciência de Jó. Não sobre no a caso fé dele de Jó. e no caso dele ser íntegro? Íntegro, o que é íntegro? Íntegro, a gente vai entender que é uma pessoa completa. Ela é irrepreensível na sua conduta, ela é honesta, ela é uma pessoa incorruptível, ou seja, íntegra. Ela não se corrompe, ela é uma pessoa honesta e você não consegue repreender a conduta dela. Então, esse uma é pessoa, a Bíblia vai falar íntegro. Que ele era reto. Exatamente, essa própria palavra reto, ela já fala alguém que não muda de direção, a linha dele era reta. Ou seja, Jó era uma pessoa de uma conduta irrepreensível, um cara honesto, incorrupto e temente. ele era reto, temente a Deus. Isso, reto e também, ou seja, íntegro, reto e temente. Temente a Deus. Temente a Deus é o seguinte, a palavra temente é quem sente medo ou temor. Ela está referenciando a quem sente medo ou temor, quem dedica um respeito profundo ou uma expressão de obediência em relação a algo ou alguém. Um exemplo, temente a Deus, temente a Deus é uma pessoa muito religiosa, muito devota, e ela ali, ela teme de fato. Ela às vezes teme não por amor. A gente vê ali que talvez o temor dela, no caso de Jó, a gente vai entender que o temor de Jó, esse temor, essa obediência, ele era um cara religioso, obediente, mas o Jó, ele tinha um conhecimento, uma convicção específica dele em relação ao caráter de Deus. Entendeu? Jó entendia que Deus era criador de todas as coisas. Nós até comentamos sobre isso ontem. Jó entendia que Deus era criador de todas as coisas, do bem e do mal. Então ele temia o que Deus poderia fazer com ele. Então era um religioso que temia desobedecer a Deus, não andar ali de uma forma íntegra. Na verdade era íntegro, mas ele temia o que Deus podia fazer com ele. Deus podia fazer muita coisa boa, mas no entendimento dele também podia fazer muita coisa ruim. Que isso? Que isso, rapaz? E a fé de Jó? Então, o cara não foi citado no... Não é citada. É citado essa integridade dele, que ele não é um cara corrupto, é um cara íntegro. É citado que ele é uma pessoa reta, e que ele é temente a Deus. E o interessante é que a Bíblia fala que além dele ser íntegro, além dele ser reto e dele ser temente a Deus, ele se desviava do mal. Ou seja, uma pessoa íntegra, automaticamente ela poderia enfrentar o mal ali, né? Mas Jó não queria dar espaço para o mal. Ele se desviava do mal. E peraí, então, Jardel, o mal não podia corromper ele. Então, peraí, a pessoa pode estar na igreja hoje,
Vamos pegar esse exemplo do Jó aqui. Se eu falar alguma coisa errada, você me ajuda aí, me conserta. A pessoa pode estar na igreja hoje, ser um religioso e não estar usando a fé. Ela pode ser íntegra, reta, mas está cumprindo aquilo ali por é uma coisa mecânica. É isso mesmo? A religião, ela é uma coisa que eu vejo que a religião nos afasta mais do que aproxima de Deus. A Bíblia fala que foi para a liberdade que Deus nos libertou. É Entendeu? forte, hein? Então, alguma das vezes a religião nos faz agir por automático, por um exemplo, algo hereditário, porque minha mãe fazia assim, 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 e fazia uma Nó, cruz na porta. Às vezes as pessoas fazem até no automático sem saber o significado. Entendeu? Então, entendi. a religião traz essas coisas. E Cristo, ele trouxe ali em 1 Coríntios, quando ele fala a respeito do amor, ele deixa muito claro que nós podemos fazer o que for, entregar todos os nossos bens materiais, entregar até o nosso próprio corpo em sacrifício vivo, mas se não for em amor, não se aproveita nada. Então, muitas das No, vezes a pessoa faz por obrigação, por religião, mas não faz por amor. Então, para Deus, infelizmente, não tem valor nenhum. no, forte. Muito forte. Então, esse é o primeiro ponto. É o primeiro Segundo ponto. ponto, podemos partir para o segundo ponto? Podemos sim. Como Jó via Deus? Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode deixar uma pergunta, pode fazer uma pergunta aí, e nós vamos tentar aqui responder. Participe com a gente, dê um joinha, compartilhe esse link dessa transmissão aí ao vivo. Clica no nosso joinha aí para compartilhar a página, para escrever na página aí, entendeu? E vamos lá, vamos para o segundo ponto. A pastora de Minas deixou um abraço para a irmã Mirna. Muito obrigado, pastora de Minas, está acompanhando lá. Um beijão, minha mãe abençoada. Vamos continuar aqui, Jardelão. Como Jó via a Deus? Olha só, qual era a visão de Jó? Como Jó via a Deus, então? Não sei se você começou a falar alguma coisinha a respeito aí, mas vamos aprofundar aí nisso aí. Vamos lá. Nós vamos falar aqui do entendimento de Jó em relação ao caráter de Deus, né? Jó, ele tinha uma convicção. Jó é um dos primeiros livros, é o primeiro, se não me engano, o primeiro livro, depois de Gênesis ali. É um livro bem antigo. E o que acontece? Jó tinha uma convicção dele a respeito do caráter de Deus, que Deus era o criador do bem e do mal. Nós até falamos a respeito disso. Jó tinha tanto essa convicção que ele o tempo todo fala isso, cita isso por diversas vezes no livro dele. E é bom, pastor, nós vamos falar de Jó, é importante a gente pegar essa linha progressiva da vida de Jó também, porque lá na frente nós vamos concluir algo que é importante. Vamos abrir Jó 1,19, aí 21. Jó 1,19. A minha já está aberta aqui. Amém. Aí nós vamos começar a falar um pouquinho de como que Jó, ele via Deus, né? Qual que era a visão de Jó em relação a Deus. Jó capítulo 1, versículo 19 a 21. Eu estou aprendendo. Ô, Benição, valeu aí a dica. No 19, ele fala assim, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse, no sair do ventre de minha mãe, e não voltarei. O Senhor me deu, o Senhor
tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A gente, essa Meu pai. passagem, é importante depois os irmãos que acompanham essa live ler o capítulo de Jó para entender todas as coisas que aconteceram. Nós vamos pegar situações específicas para trazer. Ou seja, Jó, ele se lançou, né, à terra e disse, né, não saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E essa tem até música a respeito disso. Oi? Tá Voltou, deu ouvindo? um delayzinho aqui, um vacilo aqui, mas já voltou. Pode continuar. Ah, tranquilo. Então, o que eu estava falando Tem até que músicas. isso. Tem até uma música que fala sobre isso, sobre a fala de Jó, mas eu não vou falar sobre a música, só vou falar assim, Deus me deu e Deus tomou. Ô, Ou Jardel, seja, ah, é interessante. Eu não sei se o povo. Gente, comenta aí que eu tô aqui. Nossa, pai excelente. Ô, Jardel, você não quer comentar a música, não, mas eu geralmente, quando canto essa música, eu piro a cabeça. Eu é, piro a cabeça porque isso mexe com a fé, ou seja, Deus me deu, Deus tomou. Então o problema é fazer o quê? E a fé, onde fica? Agora você está aí falando aí. Meu Deus, vai lá, Jardel, para não, exatamente. para não. O importante é entender que essa era a convicção de Jó acerca do caráter de Deus. Ele acreditava num Deus que dava e num Deus que tomava. Entendeu? Essa era Nó. a crença de Jó. Então, ele fala isso. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é um dos pontos que ele fala. Para mostrar, nós estamos trazendo aí, como que Jó via o caráter de Deus. Entendeu? Inicialmente, o caráter de Deus. E vamos seguindo aí, né? Vamos abrir Jó, capítulo 2, versículo 9 a 10. Para E, trazer uma le- e outra le- fala aí também. e lembrando, Jardel, só fazer não sei se vai ser um adendo aí, mas para a gente entender o seguinte: nós estamos falando de um homem que passou por um processo que Deus precisou tratar ele também, apesar dele ser reto, ser íntegro, homem que desviava do mal, Deus precisou tratar o caráter de Jó. Porque talvez o que faltou na vida de Jó foi justamente o que nós estamos comentando aqui, que é a fé, e a fé que nos leva hoje a tomar posse daquilo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Nós estamos dentro do assunto de cura, falando de fé. Porque uma coisa está ligada à outra. Não tem como você receber sua cura se você não tiver fé. E nós vamos chegar em Jesus, mas fica tranquilo. Vamos aqui estudando a vida de Jó para a gente entender o processo. É ou não é? O pastor Joel, até pelo seguinte, Hum, se você acreditar que Deus ele tem alguma coisa a ver com a doença, ele é alguém que coloca a doença, se você for a um médico ou tomar algum remédio, você está contrariando a vontade de Deus, você está afrontando a Deus. Então é pois é. importante que fique claro para nós que Deus não tem nenhum vínculo com o mal, nenhum. E a gente vai trazendo essa realidade. Então vamos continuar na progressividade. Jó Vamos lá. acreditava fielmente nisso, a ponto de se jogar no Isso. chão e falar assim: nu eu vim, nu eu voltei. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Agora nós vamos abrir o Jó capítulo 2, versículo 9 e 10. Na hora que o pessoal abrir aí. Aí nós vamos vendo no decorrer da Bíblia aí que muitas consequências sobreveio sobre Jó. Muitas coisas estavam acontecendo com ele. E quando nós chegamos ali, no capítulo 2, versículo 9, fala assim, ó, então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. É muito Nó. complicado, né? Ou seja, diante de uma situação que está lhe sobrevendo, você acreditando que Deus ele é o causador daquilo, ainda você mantém íntegro, amaldiçoa esse Deus e morre, né? No 10 fala assim, mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida.
temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Olha como que Deus, como que Jó via Deus novamente. E ele era convicto. Mesmo diante das situações, ele se mantinha íntegro. Mas ele fala assim, poxa, se Deus me abençoa, me dá coisas boas, e eu recebo com muita alegria, por que quando ele está me dando essa coisa ruim, toda essa Forte, hein? situação, eu Forte. também não vou receber com muito grado? Importante ressaltar mais uma vez que esse é o entendimento de Jó. Entendi. A respeito disso. Nós vimos nesses últimos dias que se a dádiva é boa e se o dom é perfeito, vem do céu. Entendeu? Então, não tem como vir nada de ruim de Deus. Porque de Deus não vem nada. Mas é importante entender que é o que Jó via, ele entendia e ele falava. Então ele falou assim, se Deus me dá coisa boa, eu aceito, porque quando ele não me dá coisa ruim, eu vou negar, vou aceitar também. Então, se a gente continuar nessa linha de Jó, nós vamos ter que aceitar a doença, entendeu? E a doença, e olha só como que é tudo contraditório, né? Porque nenhuma doença evolui para a vida. Toda doença evolui para a morte. Meu Deus. Então, aquilo que Repete evolui aí, para a varão. vida... vamos imaginar dois caminhos. Um caminho que vai para a vida. E a gente sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o caminho que leva à vida. E um outro caminho que leva à morte. Uma doença, ela só evolui para a morte. Ela nunca evolui para a vida. Então a gente vê que essa doença não está no caminho, na verdade, na vida. Já é mais um fato, mas importante ressaltar que essa era a forma que Jó via e entendia o caráter de Deus. E você falou uma coisa muito, muito boa, pastor. A gente vai continuando aí lendo Jó e vendo Jó e Deus ali naquele debate, naquela conversa, naquele tratamento, entendeu? É bom ressaltar que o tratamento e cuidado de Deus, entendeu? É de acordo com a sua vontade. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, Deus estava tratando Jó de uma forma boa, de uma forma perfeita e agradável. Mas era necessário a exortação, né? A palavra de Deus, ela nos traz consolo, conforto, exortação. Nós vimos tudo isso aí. Ou seja, Deus estava tratando, ou seja, trazendo Jó para um entendimento. Deus estava se apresentando para Jó. E a gente vê tudo isso aí no decorrer. E aí está uma palavra-chave, pastor. Nós vimos aí como que Jó viu o caráter de Deus. Deus é um Deus que mata, é um Deus que dá coisa boa, mas dá coisa ruim. Um Deus que dá e um Deus que toma. Entendeu? E nós temos músicas falando a esse respeito. Só que a gente vai vendo ali Deus desenvolvendo e tratando o caráter de Jó. Até chegar a um ponto que alguma coisa acontece. Eu quero até perguntar para quem está acompanhando aí, se eles sabem o que acontece com Jó quando ele começa ali a ter um conhecimento com Deus, a estar tratando, está convivendo com Deus ali e debatendo em todas aquelas coisas que nós conseguimos ver durante o caminho. Alguém sabe me informar aí o que acontece com Jó? Eu posso dar uma dica se tiver dificuldade. Naquele tratamento de caráter? Exatamente. Alguma coisa aconteceu no final desse tratamento de caráter que Deus tem durante esse capítulo de Jó com Jó. E eu vou dar uma dica. Vamos abrir Jó 42. Já vai lá para Jó, pulando para Jó 42. Ô Jardel, enquanto o pessoal abre aí, eu estou achando fantástico essa visão que nós estamos trazendo para o pessoal aí hoje a respeito de Jó. Porque a gente tem sempre aquela ideia de que quando a Bíblia vai referendar os patriarcas, os profetas, a Bíblia, Deus ele vai tratar
de uma forma que ele vai mostrar o que ele é, o que ele pode transformar a vida do ser humano, é ou não é? Se eu posso assim dizer. Porque quando a gente pega lá no início de Jó, lá, a gente vai falar, Jó é íntegro, reto e temente a Deus. Então, ele foi tentado e acabou. Mas Jó, na verdade, quando ele foi realmente tentado, quando a prova chegou na vida dele, Deus começou a trabalhar o caráter dele. E ontem, eu ministrando a palavra no culto da Quinta Metanoia, eu falei uma coisa lá muito interessante, não sei se os irmãos acompanharam. Deus, ele está mais interessado em trabalhar em nós, em trabalhar em você, do que mudar suas circunstâncias. Porque, às vezes, Deus pode mudar as suas circunstâncias em um milésimo de segundos. Ele pode trazer a bênção que você precisa, mas você continua sendo a mesma pessoa. E com Deus, Deus tem tudo o que nós precisamos. Porém, nós travadinho aí. Deu um delay. voltou aí, melhorou? Agora o Jardel saiu aí, vai voltar, se Deus quiser. Enquanto o Jardel está voltando, hein, irmãos? Olha só, o nosso irmão Wellington escreveu assim, ó, Jó tinha a convicção que Deus era com ele e da sua existência. Sim, na visão dele, exatamente, irmão Wellington. Esse é o debate, irmão Wellington. O irmão Wellington escreveu aqui assim, olha, e que Deus era responsável pelas feridas e também podia trazer também a cura. É esse ponto que nós estamos discutindo sobre a vida de Jó. Porque, na verdade, Jó achava que os males vinham de Deus, entendeu? Sendo que, na verdade, os males não vinham de Deus. Nós precisamos entender isso. Os males, quem causou os males na vida de Jó foi Satanás. Deus apenas permitiu que Satanás agisse na vida de Jó. É isso que nós precisamos entender.
para ficar... Opa, desculpa aí, para ficar bem claro. Estou adicionando o Jardel de novo aqui. Jardel, tá entrando? Clica aí, adicionar aí de novo, Jardel, porque eu acho que eu vacilei aqui. Deixa eu tentar colocar o Jardel de novo aqui. Jardel, 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 achei. Jardel, tô te adicionando de novo aqui, tá, meu queridão? Tô te adicionando de novo aí. O som talvez vai ficar ruim, Oi? mas... Voltou, voltou, voltou. Voltou? Maravilha. Oi. Jardel, Para mim voltou. O que acontece é que quando trava o seu, eu sou desconectado. Aí eu tenho que voltar lá, achar de novo a live e colocar. Mas Tá. amém. Eu fiz aqui, Manda lá. Eu fiz uma leitura aqui do que o nosso irmão Wellington escreveu. É muito bom participar e para a gente alinhar as nossas ideias aqui. O nosso irmão Wellington escreveu assim: Jó tinha convicção que Deus era com ele e da sua existência. Sim. E que era responsável pelas feridas e também podia trazer também a cura. E é aí que é o ponto que nós estamos explicando. Porque a ferida não vem de Deus, os males não vêm de Deus. É só uma passagem aqui nossa aqui, beleza? Só para a gente entender, Jardel. Que as feridas, na verdade, Satanás causou os males por Deus sentir. Porque a visão de Jó... O pastor Joel, na verdade, o irmão ele tá correto. Jó, ele entendia que o bem e o mal vinha de Deus. Isso. Vinha a doença, mas também de Deus viria a cura. Ele tinha essa segurança que mesmo que se desse a doença, Deus também, mesmo que Deus mandasse a doença, ele também mandaria a cura. E o que nós estamos debatendo, que nós vamos chegar aqui, e que a semana toda nós estamos trazendo, que Jó tem essa convicção. Tanto a doença quanto a cura vem da mesma fonte. E nós estamos trazendo essa intenção de que de Deus não tem nenhum mal. De Deus não vem nada que não seja uma dádiva boa, um dom perfeito. Ou seja, até então, no que o Jó acreditava ali, dentro da crença dele está certa. É por isso que a gente vai construindo essa linha aí. Essa crescente, né? Crescente, exatamente. Olha só, porque nós vamos chegar num assunto excelente aqui agora. O pastor Vinícius Boas, ele até perguntou, será que Jó não precisava de uma cura espiritual para moldar o caráter dele? É o que nós estamos falando. Exatamente. Ou seja, olha a pergunta, será que Jó não precisava de uma cura espiritual para moldar o caráter dele? Justamente é o que nós estamos falando. É a pergunta que nós fizemos, né? Se alguém sabe o que aconteceu com Jó quando ele teve essa experiência com Deus? Ou seja, Deus é um Deus que cura. Então, a partir da hora que ele tem uma experiência com Deus, ele acaba, de fato, obtendo essa cura. Olha só que interessante. Reforçando o que o pastor Vinícius falou aí, né? Jó, ele tinha uma imagem de Deus. Uma imagem de Deus. Ele conhecia Deus, o caráter de Deus numa linha ali. E ele começou a conversar com Deus, a debater com Deus. A gente vê o tempo todo ele debatendo. E quando a gente se achega a Deus, e Deus se achega a nós, meus, aí é que está a diferença. Aí é que está a diferença. Vamos ler Jó 42 a partir do versículo 1 ao versículo 2. Porque nessa parte aí, Jó faz uma confissão. Depois que Jó tem ali esse discurso, que Jó começa a conversar com Deus, e que Deus começa a se apresentar para Jó, olha a confissão que Jó faz lá no finalzinho de todo o livro dele. Jó 42, fala assim, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Glória Quem a é Deus. aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, olha o que Jó está falando, na verdade, falei
do que eu não entendia. Meu Coisas Deus! maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Olha Jó falando assim, cara, eu falei do caráter de uma pessoa que eu não fazia ideia de como era. Nossa! Vou até repetir aqui, né? Ó, Não, ó, antes de quem você é repetir, aquele? Ah, e o irmão aqui, o Elton virou e falou assim, ó, e Jó, até a mulher dele tentou tirar ele da linha, e ele continuou ali, exatamente. ó, e falou assim, mulher, você fala como louco, mas mesmo assim ele falou coisas que agora que você tá lendo aí, ele se arrepende. Eu falo, meu Deus, olha como o Cara, o caráter de Jó estava ponto, sendo tratado. o Vinícius bateu na tecla certa. A experiência que que Jó estava tendo com Deus mudou o caráter dele, trouxe cura Exato. espiritual para ele, abriu a visão. Aí ele fala aqui, ó, quem é aquele, no versículo 3, quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas de mim, coisas que eu não conhecia. Escutai-me, pois havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E por Glória a isso eu me Deus. abomino, me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, Jó estava falando assim, Deus, eu te conhecia só do que os outros falavam de mim. Eu te conhecia só do que os outros falavam de você, e todo mundo falava que você era mal, que você matava, fazia, acontecia, e eu tinha um pavor, um temor de você. Forte demais. Deus Aí mudou a visão de Jó. eu falava daquilo que eu não conhecia, mas hoje os meus olhos te veem, e porque os meus olhos te veem, eu estou envergonhado. Meu Envergonhado? Deus, meu Aí, ó, Deus. pastor, envergonhado de quê? Envergonhado de falar que você dá e você toma. De falar que Deus me deu e Deus tomou. Entendeu? De Ele falar, muda o discurso dele. muda todo. Ele está arrependido de tudo que ele falou a respeito do caráter de Deus. Ele falou de que ele não conhecia. E quantas vezes nós mesmos, o pastor Joel, às vezes vamos dar ouvido para os outros falam, não, mas fulano de tal é assim, assado, pá, 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 pá. Te falam um tanto de coisa de uma pessoa e você já Verdade, chega naquela pessoa receosa. Às vezes você nem verdade. chega, às vezes você dá até a volta no quarteirão para não vou nem passar perto desse cara. Exatamente, Entendeu? Por quê? exatamente. Porque trouxeram um conceito de uma pessoa para você e você comprou aquele conceito. Aí, quando É você verdade. conhece a pessoa, você para a mão e fala assim, meu Deus, você não tem nada a ver com o que eles falavam que você era. Então, o que aconteceu com Nó, Jó, ele conheceu a Deus e falou assim, eu só te conhecia de ouvir falar. de ouvir falar. De ouvir, é um perigo de você conhecer Deus só de ouvir falar, de não ler a Bíblia, de não ter uma experiência com Deus. Mas hoje meus olhos te veem. Entendeu? Era coisas grandiosas demais para me entender. Hoje meus olhos te veem. Por isso eu estou Glória arrependido. a Deus. Me arrependo. Então, pastor, assim, é muito forte porque olha a importância da progressividade. Num determinado Não, momento, já falou convicto. Convicto. Deus me dá e Deus toma. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E no final, o Jó, ele quebra, ele aniquila, ele acaba, ele se sente envergonhado a ponto de falar que eu me abomino pelo que eu fiz. Ele se viu como se fosse um monstro em relação a como que ele poderoso. tratava o caráter de Deus. Ou seja, ele Forte retirou tudo que demais, ele falou. varão. Então, Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Pode falar, meu filho. Eu tô glorificando a Deus aqui, varão. amém. Oh, é Então, forte, Daniel. É forte. acabou com tudo. Acabou com tudo. Olha a importância da progressividade. A importância da progressividade da palavra de Deus. Entendeu? O que Jó falou, que tudo que ele falou para trás, desconsidera. Vamos até modificar, vamos trazer, eu gosto sempre de trazer para o ambiente natural algum entendimento bíblico. Quando a gente tem a propriedade de algo e dá algo para alguém, ou seja, eu tenho esse copo aqui, que ele é meu, e eu dou esse copo para você.
A partir da hora que eu te dou esse copo, eu perco a propriedade do copo. Ele não é mais propriedade minha, ele agora é propriedade sua. Entendeu? Então, se eu vou lá e pegar esse copo, não é o Jardel me deu e o Jardel tomou, não. É o Jardel me deu e depois veio cá e me roubou. Exatamente. Então, se a gente for olhar o que o Jó falou naquele momento, é que Deus dá e Deus rouba. Porque a partir da hora que você dá, você perde a propriedade. Já não é seu. Meu Deus! E se você pegar de volta, você está roubando. Então, o cara quebrou isso. Ou seja, Deus não dá e Deus não toma. Deus não é um que vai te dar coisa boa e te dar coisa ruim. Não tem como. Nossa! A palavra de Deus ela é muito, muito clara a respeito disso. Entendeu? E outra coisa, se Deus dá e Deus toma, na verdade é Deus dá e Deus rouba. E a gente entende na palavra de Deus que a palavra fala que aquele que veio para matar, para roubar e para destruir não foi Cristo, não foi Deus. Quem veio para matar, para roubar e para destruir foi Satanás. Recebe aí, crente! Prova que não tem nada a ver com o caráter de Deus, ou seja, Deus não dá, Deus te dá boas dádivas, dom perfeito. Entendeu? Aí é de Deus. Entendeu? Agora, se a dádiva não é boa, se o dom não é perfeito, Deus não tem nada a ver com aquilo que não é luz. Entendeu? Com aquilo que é trevas. Entendeu? Então, é para deixar... Espero, assim, ter conseguido trazer clareza nessa questão, né? Ou seja, Deus não vai te dar uma doença para depois te dar a cura. Pode falar, pode falar. Não, mas é isso mesmo. É isso não, mesmo. Não, beleza. Gente, ó, nós estamos aqui falando, vai atropelando, me ajuda aí, que eu estou empolgado aqui. E aí, quando eu fui falar, o negócio travou. Eu estou aprendendo demais. Olha como que Deus ele quer trabalhar mais nós do que as nossas circunstâncias. Porque tem pessoas, Jardel, igual eu falei, aí agora não vai travar em nome de Jesus. Amém. Tem pessoas que estão orando para circunstâncias serem mudadas. Só que, na verdade, a pessoa precisa ser mudada. Por quê? Porque é igual eu ouvi uma pessoa dizendo que Deus não te dá a bênção porque você não merece. Não. Primeiro que Deus já nos abençoou. E segundo, na verdade, nós precisamos estar preparados. E olha só, hoje você está trazendo um entendimento aí, porque Jó teve o caráter trabalhado. Você está entendendo? E detalhe, é por isso que, quando você falou da fé de Jó, fui na música, eu fiquei impactado, porque às vezes nós não podemos simplesmente aceitar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, e problemas. E aí? Aí você está com um problema de enfermidade na sua casa, alguém está passando por um problema difícil, aí você aprendeu o seguinte, se Deus deu essa enfermidade, fazer o quê? Não. Hoje eu aprendo mais uma vez, pega isso aí, crente, nós temos que andar pela fé, declarar cura, declarar vitória, e não aceitar uma vida mais ou menos, não aceitar uma vida para baixo, porque é poderoso. Jardel, fechou o segundo ponto? Como é que é? Quer falar mais alguma coisa a respeito do segundo ponto? Porque eu vou ler aqui, os irmãos estão mandando mensagens aqui, ó. Bom, pode ir lendo aí. Pode ir lendo aí, então, algumas mensagens. Se precisar, a gente responde aqui. Meu irmão tá vendo a gente comentar essa live aqui falando a respeito de Jó. Ele lembrou de um pastor, amigo do meu pai. Meu pai era o pastor Salvador, pastor da Igreja Brasil para Cristo, e ele gostava muito de comentar a Bíblia. E meu irmão está comentando. Eu lembro do pastor Salvador e o pastor Joaquim Natalício fazendo os comentários. É isso mesmo. Obrigado, Tiel. Boa lembrança. Tá vendo como é que vai perpetuando para os filhos? Daqui a pouco nossos filhos vão estar comentando, filhão. O pastor Joel, Oi. Você falou uma coisa interessante, né? Se a gente gerar fé no nosso coração para a coisa errada, é aquilo que nós vamos trazer à nossa existência. E é difícil hoje a gente entender no caráter de Deus, entendendo isso que o Jó falou ali,
a ponto dele falar assim, cara, eu estou envergonhado, estou me sentindo um monstro, e eu me arrependo no pó e na cinza. Imagina só, cara, a gente, às vezes, por conta de um ensinamento errado, de algo que vem de religião, às vezes, Top! pelo fato da gente conhecer Deus só pelo ouvir o que os outros falou, não ter Top! coragem nem vontade de abrir a Bíblia para ler, a gente está vendo falar tanta coisa errada de Deus, pregando aquilo de forma errada e fazendo que a pessoa gere crença. Imagina só a gente desejar uma doença para uma Top! pessoa, para que ela se torne uma pessoa melhor, com a consciência de que a doença evolui para a morte. Se a doença fosse algo que evoluísse para a vida, não, o que evolui para a vida é a cura que está em Deus. Glória a Deus! Entendeu? Então, a gente às vezes fala muito, a gente tem que deixar a religião para o lado e crer em Cristo. Não, Jardel, para aí. Você falou que a gente tem que deixar a religião ao lado, eu vou ler o que o pastor Vinícius Boas falou aqui, ó. Olha o que o pastor Vinícius Boas falou. Jó era um homem religioso e não tinha intimidade com Deus. Mas antes ele escreveu assim, olha. Olha só o que o pastor Vinícius Boas escreveu aqui, olha. A religiosidade nos cega e nos tira da presença de Deus. Olha o que o pastor disse aqui, olha. E na hora que eu li isso aqui que o pastor Vinícius Boas escreveu, pastorzão, pega a visão aí. Eu lembrei do irmão mais velho do filho do pródigo lá. O camarada, ele estava nas imediações da casa, trabalhando, mas não tinha intimidade com o pai. Meu Deus! Quantas pessoas, Jardel, você ia começar a falar isso agora, estão aprendendo errado, vivendo uma religiosa, você está entendendo? E estão deixando de desfrutar de tudo aquilo que o Pai tem. Meu Pai Celeste, Jesus amado, eu começar a falar, eu vou deixar só o Jardel falar agora. Começar a falar onde entrava, meu Pai Celeste. Vamos lá, vai voltar, Jardelão. Vai voltar, irmãos. Fica com a gente aí, não desiste não. Fica firme. Jó era um homem religioso e não tinha intimidade com Deus. Exatamente, pastor. Até Deus tratar o caráter dele. Até Deus tratar com ele. E Deus quer tratar conosco individualmente. Individualmente. Às vezes a gente acha que o evangelho é para fulano, para Beltrano, Deus está trazendo essa palavra para Beltrano. Não, Deus está falando com a gente individualmente. Glória a Deus. Isso. Glória a Deus. Queridos, o Jardel vai voltar, deve ter caído a internet dele lá, porque agora a minha internet se manteve aqui, ó. Vou chamar ele de novo aqui, ó. Minha internet se manteve firme e forte aqui. É forte demais, ó, gente. Que pena, que já tá quase aqui. Nossa, meu Deus. Ô, Jardel, caiu de. Aleluia! Eita glória! Ô, Jardel, que pena que tá acabando, Jardel. Tá bom demais esse assunto aqui, Jardel. Mas, vai continuando Joel, falando da religião aí. Oi? Fala aí, Alô? a pessoa se torna religiosa. Você falou a religião que detona, que afasta, que infelizmente deixa as pessoas aquém daquilo que elas poderiam já ter recebido pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Meu Pai Celeste. Tá poderoso. Ô, Jardel, essa live gostou. Que maravilha. Que maravilha. É forte, varão. E é bom, forte. Joel, a gente entender isso aí, porque a gente está falando do caráter de Deus, né, cara? Tá colocando em Deus responsabilidade que ele não tem nenhuma. Ou seja, nós estamos confundindo Deus com o que não é Deus. Entendeu? A Bíblia sempre, e nós vamos estar vendo isso aí o tempo todo, o ladrão que veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para trazer vida e vida em abundante, certo? E nós vamos vendo isso aí. Daqui a pouco a gente eu quero fazer uma pergunta para a gente finalizar, porque acho que o tempo já avançou aqui. Pode fazer. Eu posso fazer uma pergunta? Vou fazer a pergunta que você fez para mim, eu vou perguntar para você. Afinal de contas, houve um conchavo entre Deus e o diabo? Ou seja, Deus deu uma autorização para Satanás maltratar,
arrebentar com a vida de Jó? Como é que é esse negócio aí? A pergunta é forte, hein? Me explica aí, varão. Amém, né? É uma outra pergunta muito boa. Jó é muito rico de informação, né? A gente viu que fala-se tanto da fé de Jó, mas não fala da paciência. A Bíblia não fala da fé, fala da paciência. E que Jó falou um tanto de coisas que hoje é usado aí como chavão em bíblico, né? Pessoas ensinando coisas que o próprio Jó depois falou, gente, desconsidera, por favor, que eu estou morrendo de vergonha de tanta besteira que eu falei do caráter de Deus. Aí o pessoal esquece da continuidade, entendeu? E acaba ali usando aquele termo. É igual um exemplo, o pastor Joel. Dá só mais um exemplozinho e já vou te dar a resposta aqui. Graças a Deus, hoje eu sou casado há mais ou menos 6 anos. Mas antes de eu casar, eu era solteiro. Então, se falasse de namoro comigo, cara, opa, tá na linha do que eu tô precisando, porque eu quero casar e para casar tem que namorar. Entendeu? Só que era naquela época que eu era solteiro. E hoje eu sou casado. Se vier falar de namoro comigo, cara esquisito. Entendeu? O solteiro findou, entendeu? Quando o casamento entrou. Entendeu? Você não tinha filhos. E a situação de não ter filhos, ele findou quando nasceu o primeiro filho. Entendeu? Então Verdade. Não tem como a gente ignorar a progressividade das coisas. Entendeu? Então o Jó falou que Deus me deu, Deus tomou, bendito é o nome. Falou. Mas lá na frente ele fala, gente, por favor, desconsidera. Não leva, entendeu? Por favor, eu falei besteira demais, eu estou morrendo de vergonha. Cara, então vamos ler a Bíblia, não ler só um trecho, porque senão a gente vai fazer ensinamento aí que está fora de um padrão da palavra. Mas amém, vamos lá, que você já me apertou de novo aqui. Eu estava só tomando um ar aqui para entrar nesse assunto. E, afinal queridos, de contas, né? A pergunta foi, afinal de contas, Deus fez um conchavo com Jó? Deus permitiu que Satanás maltratasse a vida de Jó? Me ajuda aí, responde aí, meu querido. O pastor, nós vamos responder lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. A minha resposta vai ser leitura da Bíblia. E usando algo que você falou, tanto na live com a sua graciosa esposa e quanto em outras lives aqui. Gente, vamos nos atentar ali aos termos que está sendo falado. Vamos atentar ali ao que está escrito. Vamos observar, vamos entender de fato o que está escrito. Não vamos só ler, entendeu? Porque se a gente lê por ler, a gente não vai entender. Um exemplo, nós temos 3 pessoas na live, dando um exemplo aqui. Um mexe com sacolão, outro mexe com costura, e outro mexe com carro. E eu viro e falo assim, ó, só falo isso aqui, ó, a manga tá boa. O cara que mexe com sacolão vai entender que é a manga fruta. A pessoa que mexe com camisa vai entender que vai entender que é a manga da camisa. E o mecânico vai entender que é a manga de eixo do carro ali. É verdade, seja, verdade. E todos eles vão sair dali convictos que receberam a informação que a manga tá boa. O cara vai falar, você pode viajar que a manga tá boa. E manda um cara viajar, e o cara sofre um acidente na estrada porque a suspensão estava ruim. Ah, mas o pastor falou que a suspensão estava boa. Eu falei que a manga estava boa, mas talvez eu não tive o cuidado de trazer todo o contexto. Então é importante nós detalhar e entender o que está escrito ali. E para responder, nós vamos começar lá em Jó 1, capítulo 1, versículo 4 e 5. Onde que nós vamos entender ali que Jó oferecia sacrifício e isso resguardava a sua vida. Entendeu? Vamos lá em Jó, capítulo 1, versículos 4 e 5. Nós vamos ver aqui que os filhos de Jó eram filhos problemáticos, filhos que faziam vucu-vucu o tempo todo, dava problema para Jó. Então vamos lá aqui, ó. Como é que é? Vucu-vucu? O que a gente vê aqui esse cenário que passava dos filhos de Jó
é um cenário terrível para o pai. Para Sim, quem é sim. pai é um cenário terrível. Olha só aqui para você ver. Ó. Os seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. Mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, ou seja, dava festa por muitos dias, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo os números de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Cara, essa passagem ela é muito rica, porque primeiro mostra que os filhos de Jó eram problemáticos e faziam festas. E Jó, ele cumpria um princípio ali que desde lá da queda do homem, onde que o primeiro sacrifício foi feito ali, Jó fazia isso. Jó oferecia sacrifício pela vida dos filhos dele. Entendeu? E a gente entende o que é sacrifício. Sacrifício de sangue. Entendeu? Era o sangue de um cordeiro, de um inocente, que era derramado para encobrir os pecados durante um tempo. E sangue é vida. Ou seja, o sangue para nós hoje, aquilo que era sombra, que era o sacrifício que era feito antes, estava nos trazendo para entender o que seria o sacrifício de Jesus, que o Cordeiro de Deus tirou todo o pecado do mundo. Então o sangue ele encobriu o pecado. E o sangue derramado significa vida, que Jesus deu a vida dele por nós. Então Jó ele fazia esse sacrifício. Então a vida de Jó estava resguardada. Aí você pode falar assim, opa, ô Jardel, então por que a vida dos filhos de Jó não estava resguardada? Porque a Bíblia fala que Jó fazia para os filhos dele, não falava que os filhos dele faziam. Entendeu? Então, não adianta você tentar fazer sacrifício, você tentar orar, tentar fazer coisas se o seu filho não quiser. A salvação ela é individual, cada um tem que fazer para si. Jó fazia para ele e fazia para os filhos. Entendeu? Então, o que precisa entender aí, que por que a vida de Jó ela está resguardada? Porque ele fazia sacrifício. Então, vamos colocar essa setinha aqui. Ó. Jó fazia sacrifício. Então, a vida dele estava protegida. Agora, nós vamos no segundo item aqui, que é Jó, capítulo 1, versículo 8. Nós falamos aí, acabamos de falar do sacrifício, né, que Jó fazia, que resguardava a vida dele. Agora nós vamos mostrar como Deus apresentou, como Deus falou de Jó. Olha no versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observai meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha o que Deus fala a respeito de Jó. De Jó. Homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Agora, olha o que Satanás fala sobre Jó. Ou seja, vamos seguir nos passos aí que é importante. Primeiro, Jó fazia o sacrifício e a vida de Jó estava resguardada, porque o sangue resguarda a vida. Deus apresenta Jó. Jó é uma pessoa íntegra, reta. Agora, como Satanás fala de Jó? Olha no capítulo 1, versículo 9 e 10. A gente vai ver que é uma continuidade. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso, olha só o que Satanás assume que é o que Deus faz com Jó. Na minha tradução vai falar: porventura teme Jó a Deus em vão? Pode até ler a sua tradução no 10 aí. Depois eu leio a minha. Porventura tu não cercasses de Sebe a ele e a sua casa e tudo quanto ele tem? A obra de tuas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Esse findou o 10. Satanás acabou de falar
que Deus só faz coisa boa para Jó, você só protege ele, só cerca ele, só abençoa todo filho da mão Exatamente. dele. Ou seja, Deus acabou de falar, quer dizer, Satanás acabou Olha, de falar Satanás, né? aquilo, isso, Satanás acabou de falar aquilo que Deus faz a respeito de Jó. Agora, nós vamos ver um texto aqui, que é o 1, versículo 11. Fala assim, Capítulo 1, ó, versículo é, 11. isso, a gente vê Satanás tentando dar uma ordem para Deus. Aí Satanás fala assim, ó, primeiro Satanás falou assim, você só abençoa ele, só faz coisa boa para ele, entendeu? Então ele não tem nem motivo para fazer nada, para ficar injuriado, nem nada, né? Para ficar nervoso, nem nada, só está sendo abençoado. Aí fala assim, ó, estende, porém, a mão e Isso o toca-lhe em Satanás tudo dizendo. quanto tem. Exatamente. Isso. Estende-lhe, porém, a mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema contra ti. A primeira coisa que Satanás, olha só, Satanás tentando fazer pegadinha até com Deus, né? Ou seja, pedindo a Deus para fazer uma coisa que ele não faz, porque não está na natureza de Deus. Deus é bom e ponto final. Verdade. Agora, cara, esse 10 aí, ó, Deus dá duas respostas para Satanás. E nesse 10 a gente elimina essa pergunta sua. Ou seja, aqui Deus vai dizer a Satanás, vai dar resposta, né? Se fez ali um conchavo, se deu uma autorização para Satanás ferir a Jó ou não. Olha a primeira resposta. Então a resposta vem no 12 aí, no 12. A resposta vem no 12, então. Isso mesmo? Isso, exatamente. Vamos lá, pessoal, Exatamente. acompanha aí, no 12. No 12 vem a resposta de Deus. Disse o Senhor a Satanás, duas respostas. Eis que tudo quanto ele tem está em seu poder. É importante a interpretação do que está escrito aqui. Na sua versão está escrito o que aí para mim? Na sua versão está escrito o quê? E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Ou seja, Pastor, observa a palavra está. A palavra está não tem nada a ver com eu te dou ou eu te autorizo. Deus está afirmando que tudo quanto Jó já tem, que é propriedade dessa terra, já está nas mãos de Satanás. E por que Deus afirma isso? Nós falamos isso a semana toda lá em Gênesis, quando maldita é a terra por vossa causa. Que Adão desobedeceu e a terra se tornou maldita porque o governo da terra foi passado para Satanás. E uma vez que Satanás governou a terra, ele governou também todas as coisas que provinham da terra. E o corpo físico do homem, entendeu? E todas essas riquezas, tudo que tem aí, a casa, o carro, o dinheiro, todas essas coisas, provém da terra. É produto da terra. O corpo, nosso físico, foi formado, o homem foi formado do pó da terra. Então, quando Adão ali, ele deu o governo para Satanás, Satanás passou a governar o corpo do homem. Então já estava na mão de Satanás todo esse governo. Então Satanás já podia fazer o que quisesse. Eu até trago para reforçar isso aqui, quando Jesus ele foi tentado, levado ao deserto e tentado. Quando ele foi tentado, Satanás olha e fala assim, está vendo todo esse reino e todas essas coisas? A mim foi dado. Tudo bem que Satanás, ele ganhou, de fato ele recebeu, mas ele usurpou por enganação. Mas ganhou, foi dado para ele. exatamente. Porque ele é o mais Exatamente. sagaz, enganou lá e acabou. Mas já está com ele. Então, em momento algum, Deus fala, eu te dou, eu te permito, eu te autorizo. Deus só fala assim, rapaz, você está me pedindo uma coisa que já está com você? Ou seja, tudo isso já estava, então Deus não permitiu, Deus não autorizou, falou assim, vai lá, você tem minha autorização, pode ir lá tocar no Jó. Nada disso. Toda essa questão relacionada ao corpo de Jó e aos bens de Jó são coisas que vêm dessa terra e já está
ao domínio de Satanás. E Agora, olha a segunda coisa. lembrando, Jardel, desculpa aí te interromper, e lembrando que através de Jesus, Jesus não, naquele momento da tentação que você falou ali, Jesus não cedeu para Satanás. Jesus, Não. ele rebateu na palavra, né? E aí, ele dizendo, só um adorarás, só um darás culto. Nem só de pão viverá o homem. Ou seja, naquelas respostas de Jesus, ele falou do espírito, da alma e do corpo. Nosso Pai Celeste. E aí ele resgatou o poder do espírito, da alma e do corpo. O plano de redenção, Por isso que esse plano todo de o redenção é poder foi dado a completo. Jesus. Exatamente, nós precisamos Esse plano entender de isso, redenção. porque para obter a cura, nós só possamos conseguir obter a cura em Jesus. Jesus, ele tem todo o poder e autoridade, a ele foi dado todo o poder e autoridade, nos céus, E na a, terra e debaixo da terra. Eita e a glória! gente, e a gente vê que depois Jesus dá todo esse poder para a igreja, né? Todo esse poder e Exatamente. toda essa autoridade. E é Mas isso que nós olha estamos só, comentando. Olha só a exatamente, interpretação de Jó, a resposta. Vai lá, Jardelão. olha só, 12. primeiro ele fala que já está, ou seja, não te autorizo nada. Na verdade, eu nem preciso de autorizar, porque já está com você. Porque o plano de redenção ainda não foi concretizado. Isso. Mas olha o que ele fala na segunda aqui. Na primeira ele fala, na segunda fala assim, ó, somente contra ele não estenderás a mão. Ou seja, somente contra a vida dele não estenderá a mão. Por quê? Satanás não tinha direito sobre a vida de Jó. Porque nós vimos lá que Jó fazia o sacrifício. Fazia o sacrifício. E sacrifício é vida. Entendeu? Então a vida de Jó estava resguardada pelo sacrifício. Ah, mas por que os filhos de Jó então morreu? Porque não adianta o Jó tentar sacrificar pelos filhos dele. A salvação ela é individual. Eu posso aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador para mim. Eu não posso aceitar para minha esposa, para o meu irmão, para o meu vizinho, não. Eles têm que entender qual foi essa obra de redenção, o que significa o aceitar Jesus, e eles têm que crer com o coração deles e confessar com a boca deles. Oh, Entendeu? E isso a glórias. gente vê que não acontecia isso. A vida de Jó ela foi poupada porque ele praticava ali a situação, praticava ali os sacrifícios e as ofertas para Deus. Então, pastor, respondendo aí A a sua pergunta? pergunta, não. Deus não tem nada a ver com o mal. Não Deus não existe tem conchavo nada nenhum. a ver com chavo nenhum. Satanás ele é enganoso. E ele nos leva a, quando a gente lê sem prudência e sem observar bem a palavra e sem levar em consideração a progressividade da Bíblia, nós somos levados a entender que realmente sim, parece que Deus autorizou. E eu sempre ressalvo a questão da permissão de Deus. Entendeu? Ah, mas Deus permitiu. Deus permitiu, sim, mas que tipo de permissão é essa? É aquilo que eu te falei. A partir da hora que eu tenho algo que é meu e que eu dou para você, eu perdi a propriedade dela. Então eu não tenho direito de chegar e fazer mais nada. Existem princípios morais e éticos. E Deus, ele não quebra princípios, nem morais, nem éticos, ele não quebra nenhuma norma, nenhuma lei, nem nada. Entendeu? Deus não quebra norma, não quebra lei, não quebra regra, não quebra nada. Entendeu? Então, por isso que ele se mantém nos princípios. Então, esse permitir está no princípio, ou seja, Deus ele teve que fazer algo por meio da vida de Cristo para resgatar, entendeu? É por isso que a gente vê que Cristo fala assim, esse é o meu corpo, que é dado por vós. Ou seja, Cristo ofereceu o corpo dele em sacrifício vivo para isso que aconteceu com o Jó, nunca mais acontecer com nenhum cristão. Entendeu? Satanás ele perdeu o direito do corpo do ser humano. Satanás não tem direito mais de tocar no corpo de Cristo. Porque, ou seja, no nosso corpo mais, com doença, com nada.
porque Cristo deu o seu corpo por nós. Ele deu sangue para a nossa vida, então Satanás não tem direito à nossa vida mais, e ele deu o corpo por nós também. Satanás não tem direito Aleluias. de imputar nenhum tipo de cura em nada. Ou seja, em Deus só tem bondade. Deus não tem vínculo Aleluias. nenhum com nada mal. Eu vou até fazer, o pastor Joel, eu acredito que isso ficou bem claro, porque Amém. não é eu que estou falando, nós lemos o que está na Bíblia. A Bíblia fala assim, está. E o estar, o que significa estar? Já está na sua mão. Entendeu? Então não tem como eu falo assim, Joel, me dá esse copo d'água aqui. Assim, não tem jeito de eu te dar esse copo d'água, até porque ele já está na sua mão. Entendeu? Então, esse é um ponto interessante. Vamos abrir primeiro a João. Primeiro, isso. Eu só vou dar, eu já vou fazer aqui, ó, já vou fazer aqui a minha conclusão final e a gente já encerra. E aí você já pode orar, porque realmente a gente estendeu muito. Eu vou falar eu vou falar, pastor, e eu vou ler, e depois os irmãos abrem a Bíblia aí para ver. Primeiro a João, Beleza. Capítulo 1, versículo capítulo 5. 1, versículo 5. Ótimo. Ora, se ficou alguma dúvida, 1 João, versículo 1, capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele tenho ouvido e vos anunciado é esta, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Em Tiago 1, Aleluia. em Tiago 1, versículo 12. Tiago 1, vamos abrir aqui rapidinho, Versículo pastorzão. 12. Tiago, capítulo 1, Isso. versículo 12. O nosso irmão nós já estamos Versículo 15. terminando. Glória a Deus. Ao versículo Assunto 15, é só para maravilhoso. finalizar. Aqui fala da origem do pecado, mas finalizando aqui, ó. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Suporta. Deus não coloca. Vamos ler, vamos deixar a Bíblia falar. Eu só vou ler e cada um pede o Espírito Exatamente. Santo a revelação. Exatamente. Bem-aventurado o homem que Exatamente. suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e a seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Agora, para finalizar, ou seja, aqui nós vimos que ninguém tenta a Deus, que nós somos tentados pela nossa cobiça. E finalizando, Jó 3:25, anota aí, depois vocês leem. Jó 3:25. Exatamente. Deixa eu abrir aqui de novo, que a gente pula de um lado para o outro aqui, ó. Jó 3:25. Enquanto você está procurando aí, eu vou aqui, ó. O maior problema de hoje é a cura da alma. Davi fala, porque me afligistes, porque me afliges, ó minha alma. O pastor escreveu aí, o maior problema de hoje é a cura da alma. Davi fala, por que me afliges, ó minha alma? E olha que o Jó aconteceu com o Jó lá, olha. Jó 3, capítulo 3, 25. versículo 25. Aquilo que eu temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Aquilo que eu temo, ou seja, alguém consegue dizer de fato o que aconteceu com Jó? Sim. Jó, ele era extremamente religioso e não conhecia o caráter de Deus. Por ele ser religioso e não conhecer o caráter de Deus, isso gerou nele uma fé ao contrário. Ou seja, fé naquilo que não provém de Deus. Ou seja, religiosidade e falta de conhecimento da palavra, irmão, você está na mão do inimigo mesmo, ele vai deitar e rolar.
entendeu? Precisamos tirar a religião, conhecer o caráter de Deus e gerar fé, mas não uma fé em coisa errada, fé na palavra de Deus. Entendeu? Então, essa é a conclusão que eu falo aqui, porque se for deixar esse assunto, ele é muito rico. É muito extenso, muito rico, dá para a gente Verdade. trabalhar muito. Entendeu? Não, Sobre ele. O pastor, a última consideração minha, porque nós falamos sobre cura, entendeu? E acabou que eu só quero reforçar que eu falei, nós falamos uma semana toda, que cura é um direito nosso, mas cura é um direito nosso quando? Quando eu faço uma aliança com Jesus Cristo. Quando eu faço uma aliança com Deus por meio de Jesus Cristo. Eu preciso receber Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Fazendo essa aliança, a partir da hora que eu recebo Jesus, eu e Jesus nos tornamos um. Então, tudo que é meu, ele leva sobre ele. E tudo que é dele, eu trago sobre mim. Por isso que ele levou Glória a Deus! E me deu saúde divina. E é por isso que eu recebi todo o poder e autoridade, aquela que Jesus Cristo conquistou. Então, irmão, precisa receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E entender que nós estamos numa nova aliança com Cristo. Amém. Glória Aleluia. A Deus. Aleluia. Queridos, forte demais, live abençoada. Espero que nós tenhamos aí levado a palavra esclarecido para você tomar posse da sua cura, da sua vitória. Foi maravilhoso, Jardel. Eu estou impactado. Glória a Deus por essa live. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua família aí. Você se dispôs aí nessa semana trabalhar os temas com a gente. E semana que vem, se Deus quiser, tem coisa boa chegando aí, hein? Vou falar agora não para não gerar Vamos deixar a curiosidade. Queridos, ontem, Jardelão, eu falei que nós precisamos ir mais profundo com Deus. Depois, se você quiser conferir no YouTube essa palavra, já está lá no canal da Vime. Se inscreva lá, deixe o seu joinha, aperte o sininho, porque todas as vezes que nós subirmos uns vídeos lá, vocês receberão também, ok? Então, meu querido, vá para um lugar mais profundo de Deus. Vá conhecer Jesus na íntegra, pelo menos crescer na palavra, é o que o Jardel acabou de dizer. Você não pode ficar na aba do fulano, na aba do Beltrano, não. Você precisa entregar a sua vida para Jesus hoje. Você precisa receber de Jesus hoje. Você precisa viver Jesus hoje. Você precisa conhecer Jesus hoje. Então não perca tempo. Deixa que a palavra lhe transforma, que a palavra possa mudar a sua vida, tirando toda a religiosidade. Tirando toda a religiosidade e trazendo você para uma vida melhor. Queridos, muito obrigado por esse período que vocês ficaram com a gente. Eu quero abençoar a sua casa, o seu lar, que no nome de Jesus, que a bênção de Deus, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre cada lar, que o amor de Deus seja derramado sobre a sua vida e que você possa entender o amor de Deus. O amor de Deus e que a graça de Jesus seja sobre a sua vida, a graça que é o poder, a graça que transforma, a graça que cura, a graça que renova, que te dá força para caminhar, seja sobre a sua vida, que a comunhão do Espírito Santo possa ser a cada dia, que você possa viver isso na íntegra, em nome de Jesus. Eu ministro cura, eu ministro libertação, eu ministro renovo e que toda religiosidade caia por terra e que você seja ricamente abençoado. Você é altamente favorecido por Deus. Amém, Jardel? Amém? Amém. Você é altamente favorecido por Deus. E vamos viver na prática dessa palavra, né? Aleluia! Aleluia! Queridos, olha, entenda bem. É interessante que Jardel falou da prática da palavra, eu vou finalizar com isso aqui. Porque às vezes nós vamos para a internet e falamos muitas coisas. Outro dia eu vi um pastor até dizendo que Jesus não é mestre, que Jesus é Senhor. Beleza. E aí ele até queimou algumas músicas aí, até nós não, de maneira alguma, nós repreendemos a licença poética das pessoas, mas a gente precisa conhecer a palavra. E às vezes, quando a gente vai ler na Bíblia, você vai aprendendo.
Jesus disse assim, olha, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem aquilo que eu mando. Ou seja, a ideia não é só chamá-lo de Senhor, a ideia é que você faça aquilo que ele manda, siga os seus ensinamentos e manifeste aquilo que ele lhe pede para fazer, que é uma prática da palavra, que você possa colocar essa palavra em prática e deixar Deus mudar a sua vida para melhor. Jardel, muito obrigado. Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua coragem e ousadia. Semana que vem, se Deus assim nos permitir, não vamos prometer aqui porque são muitos compromissos, mas veja bem, eu acho que dá para sair alguma coisa boa aí. Né? Vem. Então, Deus abençoe todos vocês que participaram. Pastor Vinícius, muito obrigado. O nosso irmão Wellington, Tim, Deus abençoe você. Sebastião, Márcia, João Pedro, Marilene, na verdade, né? Deus abençoe todos vocês. Moninha, Simone, Deus abençoe todos vocês e um forte abraço. Tenha um final de semana abençoado. Para você também, viu, Jardel? Muito obrigado. Amém. Curte a página da Vime, se inscreva e indica essa live para os seus amigos, hein? Essa live pegou fogo. Glória a Deus. Deus abençoe vocês.